cerebelo, cerebelo. Não tem essa parte na musiquinha do Pink e o cérebro? Tem sim, mano. Eu vou procurar, vou colocar aqui a musiquinha. Não é fácil explicar. Cerebelo, cerebelo. Eu já sei, mas vou tentar, por isso vou cantar. Tenho córtex visual. Cerebelo, cerebelo. Cara, vamos falar do cerebelo agora. O cerebelo, então, ele é um órgão que está localizado na base do encéfalo, certo? Na base do encéfalo. O cerebelo, cara, ele tá muito relacionado com o equilíbrio dos nossos corpos, né, e do tônus muscular. O tônus muscular, cara, no sentido de colocar a gente na posição ereta, né? De colocar a gente nessa posição aqui. Por mais que a gente seja sentado ou deitado, existem grupos de músculos que ficam responsáveis por nos dar postura, porque se nós não tivéssemos esse controle postural, por mais músculos e esqueleto que nós tivéssemos, nós não conseguiríamos ficar bípedes em pés, tá? O equilíbrio do cerebelo também é relacionado a esse lance que a gente falou um pouco da memória, né? E da associação. A gente está caindo, o nosso cerebelo rapidamente nos coordena para dar uma resposta para voltar para o nosso eixo, né? Por isso quando a gente tropeça, a gente tem esse lance de voltar para o nosso eixo. Uma coisa que é interessante é que o álcool, ele altera a função do equilíbrio. Então por isso que a gente encontra um bêbado, aí esse bêbado está o quê? Cambaleando. Por que ele está cambaleando? Porque ele teve o equilíbrio dele alterado lá no cerebelo, em virtude do álcool ir lá e alterar as funções do cerebelo, então o equilíbrio fica prejudicado. Sacou? Muito bem. Gente, tronco encefálico. Bora falar do tronco encefálico. Então, o tronco encefálico tem 3 partes, né? Como eu tinha comentado antes. O mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Beleza? Massa. Qual que é, cara, do mesencéfalo? Acho que eu vou colocar uma fotinho destacando só o mesencéfalo para não ficar bagunçado, porque anatomicamente estão muito próximos ali e o órgão não tem cor, né? Então não dá pra gente pintar ali, dizer, né? Então, o mesencéfalo, qual que é o dele? Cara, o mesencéfalo, ele também está relacionado ao nosso controle postural, esse tônus muscular que eu comentei com vocês, junto com o cerebelo, né? Ele também está relacionado, cara, ao nosso movimento ocular e também à audição, tá? O nosso movimento ocular nos ajuda, cara, a nos orientar no tempo e no espaço, também a nossa audição, beleza? Então, essa é a função do mesencéfalo. A ponte ela faz exatamente o papel de ponte, ela conecta diversas partes do nosso encéfalo e também conecta o encéfalo com a medula, beleza? Então, nada demais para a ponte a não ser essa função, né, de trânsito de informações através dela. E depois o bulbo. O bulbo, cara, é uma parada bem legal, eu gosto muito do bulbo. Ele é muito importante. Ele também é chamado de medula oblonga, né? O bulbo, cara, tem a ver aí com o controle da respiração, do coração, da deglutição, da pressão sanguínea, tá bom? Então, quando a gente falou de hidrofobia, eu falei pra vocês que a gente engole sem querer, né? A gente não pensa, ai, vou engolir. E mesmo quando a gente tá mastigando, né? Então a hidrofobia tem um problema relacionado com a deglutição. Quem controla a nossa deglutição involuntária também é o bulbo, né? A respiração ela é bem interessante, por exemplo, quando a gente está com o sangue acidificado, o bulbo responde imediatamente. O que é sangue acidificado? É quando a gente está com algum tipo de respiração problemática. Por exemplo, se a gente inalar muito gás carbônico, a gente vai acidificar o sangue, né? Você sabe que o gás carbônico em água vai formar o ácido carbônico e vai aí diminuir o pH sanguíneo. Isso é um problema, a gente não pode ter acidificação do sangue. O que o corpo faz? O bulbo fala, gente, respira para jogar fora esse gás carbônico e voltar ao equilíbrio químico, né, lá no sangue, tá? E a gente respira mais ofegante para tentar expulsar esse gás carbônico. Então isso é uma resposta aí, por exemplo, numa situação que o bulbo pode
organizar. Outra coisa que é muito perigoso é quando a gente bate a nuca, né? Então a gente sempre fica ligando, mano, cuidado com a nuca e tal. Um dos problemas é afetar o bulbo. Se você bate a cabeça de uma forma muito forte na região da nuca, você pode alterar as funções do bulbo e entrar em parada respiratória, porque descoordenou as funções desse órgão relacionados à respiração do nosso corpinho. Justo? Entendido? Belezinha? Outras duas estruturas que eu não comentei quando eu tava organizando com vocês a ideia anatômica das estruturas é o tálamo e o hipotálamo. Eu falei, mano, fala, não fala, achei melhor falar. O tálamo e o hipotálamo, cara, estão mais relacionados a funções hormonais. E eu acho que quando a gente for ver esse sistema hormonal, a gente reitera, recapitula e fala com um pouco mais de afinco sobre o tálamo e o hipotálamo. Mas são duas regiões importantes, estão dentro do sistema nervoso central, estão lá dentro do encéfalo, né? E tem funções importantes. Por exemplo, o tálamo, cara, ele é um cara relacionado com um centro sensorial. É o local onde a gente vai ter as emoções associadas ao sentido. Então, quando a gente vê uma cena, se emociona, tudo vem ali dessa região talâmica, tá bom? E o hipotálamo, cara, é um bicho muito importante relacionado com a nossa homeostase, né? É um centro hormonal muito importante, vai regular a hipófise, que é a glândula mestra do nosso corpo, que vai organizar o funcionamento de tantas outras glândulas, né? E a própria expressão das emoções. Então, se as emoções elas surgem lá no tálamo, é pelo hipotálamo que a gente consegue coordenar e expressar essas emoções. Quando eu falei para vocês de homeostase, a gente não pode esquecer de falar do nosso ritmo circadiano. O hipotálamo, né, é uma região importantíssima para regular, influenciada significativamente pelo nosso ritmo circadiano. O que é o ritmo circadiano? Circadiano, circo de um dia, tá bom? O nosso ciclo circadiano é o nosso ciclo de um dia, de 24 horas. Então, a gente acorda de manhã, a gente almoça a tal hora, a gente dorme a tal hora, a gente faz tais atividades, e isso coordena o funcionamento do nosso corpo. Se a gente tem um ritmo circadiano todo bagunçado, se a gente vai dormir meia-noite um dia, 1h da manhã no outro, 5 da tarde no outro, acorda meio-dia, não toma café, almoça direto, almoça às 4 da tarde, o corpo entra em parafuso, porque a gente descoordena essa parte importantíssima do sistema nervoso, que é o tálamo e o hipotálamo sobretudo. E isso, cara, causa uma confusão sistêmica que pode inclusive estar relacionado com perda de peso ou ganho de peso, disfunções hormonais, falta de sono, insônia, excesso de sono, excesso de fome, ansiedade, depressão, perda da imunidade, tá bom? Então, isso é muito importante. O ideal é sempre a gente estar em dia com o nosso ritmo circadiano para não abalar essas estruturas e naturalmente estar com o corpo em dia. Beleza? Com a nossa saúde, sobretudo. Entendido isso? Beleza? Massa! Vamos ver agora um pouco da medula.